Obrigada por se juntar à nova igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. E se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir a nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente vão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Gente, eu não havia planejado nem pensado sobre aquilo que eu vou pregar hoje, mas eu me lembrei de repente que 2 vezes por ano, eu me propus há algum tempo atrás, em 2 vezes por ano, no início e depois no meio, pelo menos 2 vezes por ano, ter um dia em que a gente chama de Vision Day, que é o dia que a gente compartilha e reaviva no coração das pessoas da igreja a visão da igreja. E eu senti que a gente já passou janeiro, estamos agora já chegando quase no meio de fevereiro, e eu não tinha pensado ainda em falar sobre visão para a igreja, visão da igreja, reavivar a visão da igreja no seu coração. Então eu decidi fazer isso hoje, peguei o pessoal meio de surpresa, o pessoal da produção sempre gosta que eu fale antecipadamente para eles poderem colocar isso na internet, divulgar um pouco mais, e eu peguei o pessoal meio de surpresa, mas eu vou fazer Vision Day hoje, mas domingo que vem, e talvez num terceiro domingo também. De repente vai ser uma série de 3 domingos em que a gente vai estar falando sobre visão, quem somos nós, de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que a gente quer, o que a gente está planejando fazer, qual é o propósito da igreja. Sabe, a igreja, toda a igreja precisa de ter uma visão. Toda a igreja precisa de ter uma visão própria, uma visão que Deus dá para aquela igreja local. Se você tem 2 igrejas que estão muito próximas, num certo limite que pode ser chamado de vizinhança, não precisa ser parede com parede, mas que estão muito próximas, e as 2 estão fazendo a mesma coisa, uma delas está sobrando. Pelo menos o café concorda comigo. Mas desculpa a sinceridade, desculpa a verdade, mas a verdade é que quando 2 igrejas estão muito próximas, para você ter uma ideia, como é que isso acontece? Quando Deus me falou para começar uma igreja aqui na Barra da Tijuca, eu estava na África do Sul, e eu tinha me mudado para lá com família, cachorro, papagaio, com tudo. E a minha intenção não era nunca voltar. E de repente, mal eu cheguei lá, estava muito pouco tempo lá, aí Deus vem falando no meu coração que quando eu voltasse para o Brasil, eu deveria voltar para começar uma escola bíblica nos moldes daquela escola que eu estava vendo, que eu estava frequentando, e começar uma igreja na Barra da Tijuca. Eu, quando ouvi aquilo, eu falei, isso não é de Deus. Isso aí não pode ser de Deus. Primeiro porque eu nunca dei aula, eu não sou professor, não manjo nada de didática, de pedagogia, não entendo nada dessa área, então Deus não pode estar dizendo para eu abrir uma escola bíblica. Isso aí é um contrassenso. Segunda coisa, igreja na Barra da Tijuca, Deus pode me chamar para abrir igreja em qualquer lugar no Rio de Janeiro, menos na Barra. Por quê? Porque a Barra da Tijuca, pelo menos naquela época, tinha fama de cemitério de pastores. Então o que eu vou fazer na Barra da Tijuca? Porque a fama que diziam para mim era o seguinte, o povo da Barra da Tijuca é um povo nariz em pé, arrogante, que não quer saber de igreja, que detesta crente, é um povo que de manhã vai à praia, de tarde vai ao shopping, de noite fica em casa assistindo Faustão e Fantástico. Então esse povo não vai à igreja. E eu dizia, tem razão, é isso mesmo. Não quero abrir igreja na Barra, não vou abrir igreja na Barra, porque o povo na Barra é realmente aquele povo arrogante. Quem é esse povo da Barra? É aquele povo que morava no suburbão, morava longe, subiu na vida e mudou para a Barra. Agora eu moro na Barra, sou morador da Barra. A maioria de nós aqui veio de muito longe, hein? Vamos falar a verdade. A maioria de nós veio de muito longe. Mas agora eu moro na Barra e tal, então... Aí eu falo, não quero, não vou. Então, para mim, começar aqui, Deus teve que realmente falar muito forte no meu coração e colocar uma visão específica para uma igreja específica. Mas quando as coisas começaram a acontecer, outras igrejas começaram a pipocar ao redor da nossa igreja. Para você ter uma ideia, teve um pastor que teve essa ideia brilhante de abrir uma igreja bem aqui no outro prédio ali, onde agora é a geração nova. Queria abrir ali do lado. O gerente do shopping falou comigo, pastor, tem um pastor amigo seu? Eu falei, amigo meu amigo. Que abriu uma igreja aqui do lado. Eu falei, ué, aqui do lado, colado, parede com parede? Pois é, mas ele disse que é seu amigo. Eu falei, vem cá, se tivesse uma farmácia aqui querendo abrir ali do lado da outra farmácia,
O que você diria? Já entendi a mensagem, amado mestre, já captei a mensagem. Pode deixar, não tem problema nenhum. Mas o pessoal começou a ver que é possível fazer igreja e ter sucesso com a igreja na Barra da Tijuca. Mas isso depende de uma visão. Não é simplesmente abrir uma igreja. É você ter uma direção de Deus, ter uma visão de Deus. E eu quero falar um pouquinho para você a respeito dessa visão, entendendo a igreja que Deus quer que nós sejamos. A igreja que a gente quer, que Deus quer que a gente seja. Sabe, eu tenho a plena consciência de que a Nova não é uma igreja para todo mundo. Não é uma igreja para todo mundo. Há pessoas que vão bater ali na porta, como já aconteceu em outras oportunidades, da pessoa bater na porta, olhar para o estilo de igreja que a gente tem, luz piscando, luz cênica, bateria, teclado, guitarra, gente tocando aqui de boné, calça rasgada, e tênis e tal. Não, isso aí não é para mim. Essa igreja não está na santidade que eu preciso, que eu desejo, que eu almejo. Então, tem que ir para outro canto. Da mesma forma, eu posso chegar em muitas igrejas hoje, onde eu não conseguiria ser membro. Não é que a igreja seja do diabo, não é que Deus não esteja ali, não é nada disso. Só que o modelo, o modo como aquela igreja faz igreja, não dá para mim. Para mim, eu preciso de uma igreja como a Nova. Então, por isso eu sou membro da Nova, por isso eu sou pastor da Nova. Se eu não gostasse da Nova, eu já tinha ido embora para outro lugar. Então, eu tenho essa consciência. Então, a gente precisa entender o que igreja Deus quer que a gente seja. Que perfil Deus quer que a gente tenha para ser eficaz naquilo que Ele propõe para nós. Sabe, lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 42 a 47, são 5 versículos, mas que tem um conteúdo tremendo, poderosíssimo, que precisa ser lido, visto, revisto, relido, meditado pela igreja. As pessoas da igreja, os cristãos e pastores, precisam ler Atos 2, 42 a 47, sempre com muito cuidado e ver, porque ali há um padrão de como a igreja funcionava no seu início. Isso aqui é a igreja no seu primeiro mês de existência. Isso aqui não é a igreja depois de alguns anos de existência. Isso aqui é a igreja no seu período de formação, de fundação. E é óbvio que antes de Atos 2, 42, vem 41 versículos anteriores e todo o capítulo 1. E o contexto ali é o seguinte: capítulo 1, Jesus dá as últimas instruções para os seus discípulos, ele ascende aos céus, diz que os discípulos deviam ficar em Jerusalém e aguardar até que viesse sobre eles a promessa do Pai, que era o Espírito Santo. Eles permanecem ali, estão 120 reunidos num salão, vem sobre eles o Espírito Santo, eles começam a falar em línguas, eles não sabiam o que era o Espírito Santo, aquilo para eles foi uma novidade, uma manifestação completamente fora do padrão que eles conheciam até então. Aí as pessoas que passam do lado de fora, para elas foi mais estranho ainda. Elas olham e falam assim: esse pessoal está bêbado. Aí Pedro sai e diz: não, peraí, isso que vocês estão vendo aqui não é bebedice, porque são 9 horas da manhã. Ninguém aqui ainda teve tempo de beber para ficar bêbado. Isso aqui não é bebedice, isso aqui é a unção do Pai, é a promessa do Pai, é a vinda do Espírito Santo. E Pedro prega. Isso aí, para falar, tem que ir com cuidado, senão dá um nó na língua. Pedro prega pela primeira vez. E quando Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem. 3.000 pessoas. Em Atos 4, mais 2.000. Quer dizer, uma igreja que em uma semana, de repente, tem 5.000 membros. Aí, esse povo aqui, em Atos 2 ainda não tem os 5.000, mas tem 3.000 membros. 3.000 pessoas já se converteram e foram batizadas. Agora, em Atos 2, no versículo 42 em diante, o escritor Lucas vai descrever para nós como era o estilo de igreja que esse pessoal fazia. Qual o estilo de igreja que eles vivenciavam. Como era a convivência deles, como era o que era para eles ser igreja. Qual era a prática deles como igreja. Aí ele diz o seguinte: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então ele descreve aqui 4 coisas que essa igreja de cara enfatizava: a doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, ou seja, a ceia do Senhor, o cálice, o vinho, o pão, e oração. Eram essas 4 coisas que eles enfatizavam. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes, em unanimidade,
no templo, eles ainda não tinham um lugar de reunião próprio, e a igreja demorou muito tempo para ter isso. A igreja só começou a ter um templo onde eles iam, que chamavam de igreja, de local de reunião, lá para o ano, muito mais do ano, lá para o ano 300. Até então eles se reuniam em casas. Diz lá que eles se reuniam então no templo, unânimes, no mesmo templo de Jerusalém, onde Jesus pregava e ensinava todo dia. Quando ele esteve em Jerusalém, eles iam lá todo santo dia, partiam o pão de casa em casa, ou seja, eles celebravam a ceia de casa em casa. Essas 3.000 pessoas celebravam a ceia de casa em casa. Eu preciso, mais à frente, eu vou voltar a pregar sobre a ceia, porque aqui na Nova a gente celebra a ceia toda semana, né? No domingo pela manhã, no outro domingo à noite. A gente ainda vai chegar ao ponto do ideal, que é celebrarmos todo domingo de manhã e de noite. Mas a gente tem celebrado toda semana de manhã e de noite. Há igrejas que celebram uma vez por mês, há igrejas que celebram de 6 em 6 meses, mas esse povo aqui celebrava a Santa Ceia todo dia, porque eles entendiam que a ceia não era simplesmente uma cerimônia, a ceia tinha uma presença especial de Deus. A ceia falava de cura e fala de cura, porque o pão representa o corpo de Jesus, e esse pão é o pão da cura. Porque pelas pisaduras no corpo, pelas feridas no corpo de Jesus, nós fomos sarados. Isso é discernir o corpo e participar da ceia no espírito correto. O sangue fala da aliança que Deus tem conosco, que foi firmada, fechada. A nova aliança foi firmada com o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então esse povo entendia isso, e era isso que eles ministravam de casa em casa, quando eles participavam de casa em casa com a ceia. Além disso, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse texto é riquíssimo, e esse texto precisa ser visto, lido, meditado pela igreja e pelas lideranças de igreja. Eu acho que a maioria dos líderes de igrejas passam por esse texto meio batido. Olham, leem e não dão muita bola, porque, na verdade, esse texto de Atos 2, eu já vi muitos congressos, seminários e pregações em igreja de pastores sonhando de ver a sua igreja manifestando o mesmo tipo de espírito, o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de ambiente de Atos 2, mas nunca nenhuma viveu. Eu não posso falar da igreja do século XIV, do século XIII, mas a igreja do século XX e agora do século XXI, nenhuma igreja no planeta Terra conseguiu vivenciar na prática Atos capítulo 2. E a pergunta é, por quê? Porque se aquilo ali é simplesmente o início da nossa igreja, da mesma igreja da qual nós fazemos parte, aquilo não era uma igreja e nós somos outra, nós somos a continuidade daquilo que Deus começou lá em Atos 2. Amém? Se eles tinham aquele estilo de ser igreja, por que de lá para cá houve uma mudança tão grande ao ponto de ninguém conseguir voltar ao princípio, voltar às origens e vivenciar na prática Atos capítulo 2? Por quê? A pergunta é essa, por quê? O que a gente vê em Atos 2? Quais são as características que a gente vê em Atos 2, da igreja em Atos capítulo 2? Em primeiro lugar, era uma igreja avivada, era uma igreja cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo não era um opcional. Amém? A igreja transformou ao longo do tempo o Espírito Santo num opcional. Como é que você quer a igreja? Com ou sem Espírito Santo? Eu prefiro sem. Esse negócio de profecia, falar em línguas, isso aí já me disseram que é coisa para o passado. Isso aí foi na época do apóstolo Paulo, hoje cessou. Então eu prefiro uma igreja sem Espírito Santo. E você, o que você prefere? Eu prefiro com. Eu gosto da igreja do sapatinho de fogo, eu gosto da igreja que fala em línguas e tal. Então eu quero com. O Espírito Santo virou opcional. É como alguém que vai comprar carro e diz, você quer com isso o filme ou sem isso o filme? Eu prefiro com. Não, eu quero sem. O Espírito Santo não é opcional. O Espírito Santo faz parte do pacote. Amém? Não é banco de couro que você quer com ou sem quando compra o carro. O Espírito Santo faz parte, ele é o motor do carro. Amém? Os 120 reunidos, não houve alguém que olha e fala assim, esse negócio de língua eu estou fora, não quero não. Esse negócio de Espírito Santo não vai dar certo. Não, os 120 foram batizados. E depois, quando você começa a ler, o apóstolo Paulo foi batizado com o Espírito Santo, falou em línguas, ele dizia que falava mais do que a igreja toda reunida.
As igrejas administradas por Paulo, administradas por Pedro, por João, todas essas igrejas eram igrejas cheias do Espírito Santo. A igreja primitiva não tinha o Espírito Santo como uma opção, até porque era ele quem dirigia a igreja. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós fazer assim ou fazer assado. O Espírito Santo nos disse para separar Paulo e Barnabé. Olha, agora o Espírito nos dirigiu para que vão numa missão Paulo e Silas. Não foi uma coisa, nós elegemos, escolhemos, pensamos, matutamos, refletimos e achamos que é melhor mandar fulano e ciclano. E Deus fica fora dessa. A gente é que manda. Não. O Espírito Santo é quem nos direcionou para fazer assim. Nos pareceu bem a nós, o Espírito Santo, que os gentios estão se convertendo, não precisam ser circuncidados. Não é uma decisão que eu tomei. O Espírito Santo imprimiu isso no nosso coração. Não é necessário que eles sigam a lei de Moisés. O Espírito Santo falou isso conosco. Era assim que funcionava a igreja primitiva. O Espírito Santo na igreja de hoje se tornou uma opção, um opcional. Mas na igreja primitiva era uma igreja avivada porque ela era cheia do Espírito. Era uma igreja embasada na doutrina dos apóstolos e numa forte comunhão. O que significa embasada na doutrina dos apóstolos? 3.000 pessoas se converteram. Aí os apóstolos olharam para aquele povaréu todo que chegou de uma hora para outra. O que a gente vai ensinar para esse povo todo? 3.000 pessoas. É simples, Pedro. Vamos ensinar para eles o que a gente aprendeu com Jesus. Não vamos inventar a roda. Não vamos tentar inventar a roda de novo. Não, mas será que a gente não devia ensinar aí sobre a doutrina de maldições hereditárias? Cala a boca, rapaz. Não sai com essa, não. Jesus ensinou sobre isso? Não, então também nós não vamos ensinar. Jesus botou ênfase nisso? Não, então nós também não vamos botar. O que nós vamos ensinar para esse povaréu todo? Nós vamos ensinar exatamente o que Jesus ensinou para nós. O amor ágape, graça, fé, ponto final. Não vamos inventar de novo a roda. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, era uma igreja embasada na doutrina dos apóstolos e numa forte comunhão. E vamos, a gente não andou 3 anos e meio com Jesus colado em comunhão com Ele? Pois é, vamos reproduzir isso aí no povo. Vamos andar em comunhão, vamos amar esse povo e vamos incentivar esse povo a amar uns aos outros. Não com um amor qualquer, mas com amor ágape. Com um amor diferenciado, que não é um amor humano, não é um amor com o qual você e eu nascemos, ou que a gente foi educado e recebeu em casa. Não, é um amor diferente, é um amor instituído, colocado no nosso coração pelo próprio Deus, o amor dele, da qualidade dele, do jeito dele, um amor que é a natureza dele, ágape. Vamos ministrar isso para a igreja. Era uma igreja que praticava essa doutrina. Eles iam de casa em casa partindo o pão. Quando se parte o pão, não era simplesmente, nos reunimos aqui, Jesus mandou fazer, a gente não sabe o que significa, mas estamos fazendo. Então, toma pão, toma vinho, vamos embora, e acabou. Não. Quando eles ministravam o pão, eles sabiam, basta você ler os escritos do apóstolo Paulo, e você vai ver que o apóstolo Paulo, ele ministrava aquilo que as outras pessoas ministravam também. Olha, nós estamos partindo o pão aqui, gente, isso é uma celebração, é uma festa, porque Jesus está vivo. Isso aqui não é uma cerimônia religiosa, é uma celebração de vida, porque Jesus ressuscitou. Esse pão fala de cura. Coma esse pão e seja curado, porque pelas pisaduras o pão fala do corpo de Jesus, e pelas pisaduras, as feridas no corpo de Jesus, nós fomos sarados. Então, discirna isso e você vai ser curado. Toma desse cálice, esse cálice fala de aliança. Nós temos uma aliança com esse Deus maravilhoso, e nessa aliança nós somos plenamente perdoados, totalmente, porque esse Deus é um Deus gracioso. Era isso que se ministrava de casa em casa. Era isso que eles celebravam de casa em casa. Milagre, cada membro era cheio de unção, ou seja, de capacitação. Eles sabiam que Deus os havia capacitado, a cada uma daquelas 3.000 pessoas. Eles sabiam que eles eram capacitados, que eles podiam orar pelos enfermos, e os enfermos seriam curados. Eles não tinham medo, não passavam a bola. Não, eu não tenho unção para orar por você. Quem tem que orar é o pastor. O pastor, sim. Eu posso até orar, mas a minha oração não vale nada. A oração do pastor é que tem poder. Aleluia. Então chama o pastor. Aí o pastor tem que orar por todo mundo. E o que a igreja fez? Pegou 1 João 5, 14 e 15, que diz que Deus ouve a nossa oração, que nós temos a certeza que Ele ouve, e que se temos a certeza que Ele ouve, temos a certeza que Ele responde. Pegou isso aí e jogou no lixo. Diz assim, não, para orar tem que ter algum tipo de título. Eu não tenho essa unção para orar, mas o povo de Atos 2 tinha consciência de que eles eram capacitados por Deus para orar, para ministrar, para compartilhar, testemunhar de Jesus e as pessoas serem abençoadas. Amém? Essa igreja era uma igreja onde milagres eram uma rotina, não era algo esporádico.
Não era algo que acontecia de 10 em 10 anos. Não era algo que acontecia de vez em quando ao ponto de chamar a atenção. Caramba, um milagre. Então, quem diria, pensava que o tempo dos milagres já tinha passado, mas aconteceu lá na nossa igreja. Não, milagres para ele era uma rotina. Era uma igreja onde fluía o amor ágape, constantemente. Não era uma igreja que se esforçava para amar uns aos outros. Não era uma igreja que pensava assim, não, nós temos que ser simpáticos uns com os outros. Também faz parte. Mas a gente tem que lembrar que essa frase, simpatia quase amor, não é bem assim que funciona, gente. Não é bem assim que funciona. O que Deus espera de nós é muito mais do que mera simpatia. O que Deus espera de nós é que, além da simpatia, a nossa simpatia flua a partir de ágape, que é o amor sobrenatural com o qual Deus nos capacita para amarmos uns aos outros. Amém? No meu amor natural, eu sou capaz de amar algumas pessoas, certas pessoas, não todo mundo. Mas essa igreja, o que fluía era ágape, por isso eles andavam em unidade. Por isso não havia entre eles divisões, confusão, intriga, disse-me-disse. Não, havia unidade por causa de ágape. Isso aí tudo acabava gerando uma igreja que tinha as seguintes características. Primeira coisa, era uma igreja de pessoas altruístas. Ninguém ali estava preocupado com o seu próprio umbigo. Ninguém estava preocupado simplesmente com as suas próprias dores e problemas. A igreja hoje, ela anda preocupada, cada um consigo mesmo. E a prova disso é que a igreja, ela lota quando se faz algum tipo de campanha. Campanha do carro novo, enche. Campanha da casa própria, lota. Por quê? Porque as pessoas... É isso que eu quero. Mas se você for comparar com o que Jesus disse, não andem ansiosos de coisa alguma. Você não tem que correr atrás da bênção. A bênção virá atrás de você. Busque o reino em primeiro lugar e as demais coisas te serão acrescentadas. Não andem ansiosos de coisa alguma, porque quem anda ansioso por essas coisas são os gentios, ou seja, aqueles que não têm aliança com Deus. Vocês não celebram a ceia? O que a ceia lembra a você? Você tem uma aliança com Deus. Então você não tem que estar preocupado. Você não precisa da campanha do carro zero. Você simplesmente basta servir a Deus, buscar o reino em primeiro lugar e o carro zero vai chegar. A casa própria vai chegar. A bênção vai correr atrás de você. Amém, gente? Era uma igreja onde as pessoas, por serem altruístas e não estarem preocupadas consigo mesmo, ao ponto de até doarem dos seus bens pessoais para que a igreja administrasse e abençoasse os necessitados, essa igreja era uma igreja que tinha uma base de serviço imensa. As pessoas tinham prazer em servir. Elas iam de casa em casa, servindo, amando, partindo o pão. Elas serviam umas às outras. Essa igreja era uma igreja baseada em bondade. Não em política, mas em bondade. Não em tentar fazer alguma coisa para aparecer mais para o pastor me elogiar. Não, eu estou fazendo isso porque Deus é bom e a bondade dele foi instalada no meu coração e eu não consigo fazer de modo diferente. Era uma igreja embasada em simplicidade. Porque Jesus é simples. Amém? A igreja foi tornando as coisas complexas. A igreja foi sendo aos poucos, conforme os gentios foram entrando na igreja, na época da igreja primitiva, a cultura predominante era a cultura grega. A igreja foi sendo helenizada. A cultura helênica, a cultura grega, foi se infiltrando na igreja e a igreja inventou um troço chamado teologia. O que é teologia? É um ramo da filosofia. De onde vem a filosofia? Da Grécia. E a igreja, a teologia, se você for cursar um seminário, o que é a teologia ensinada nos seminários? Você não sabe, ninguém vai te dizer isso. Você só vai perceber isso do meio do seminário para frente. Mas lá no início, o que te ensinam e você não sabe é teologia, e a teologia que a igreja aprende hoje, ela é uma teologia aristotélica e platônica. Porque lá atrás, quando se começou a fazer das palavras, dos princípios da Bíblia, uma filosofia, quem entrou em campo para misturar isso e agradar mais aos gregos, fazer o evangelho palatável para os gregos, foram exatamente Aristóteles e Platão, que nem estavam mais vivos, não tinham nada a ver com isso. E quem é que divulgou isso para a igreja e tornou isso quase que um ponto obrigatório para a teologia da igreja? Santo Agostinho. Então você estuda hoje uma teologia agostiniana, que é baseada em Platão e Aristóteles, e que no final das contas
a palavra de Deus para valer fica jogada num canto e o pessoal conhece bem Platão, Aristóteles e conhece pessimamente mal a palavra. Que desastre! Que desastre! Mas a igreja primitiva era uma igreja simples. Por quê? Porque eles baseavam-se na doutrina dos apóstolos, ou seja, o que Jesus ensinou para nós, a gente passa para vocês. Simples. Era uma igreja onde havia desapego das coisas materiais. Por isso eles eram altruístas. Porque o foco deles não era o material. O material eles sabiam. Se a gente buscar o reino, o material chega. O que a gente necessita, aparece. Deus faz milagres. Amém? Aquele povo sabia que lá atrás no Antigo Testamento, uma viúva na cidade de Sarepta teve as suas necessidades supridas, ela não morreu de fome, nem ela, nem o seu filho, nem a cidade inteira, porque ela buscou o reino, deu prioridade ao reino de Deus. Resultado, na vida dela, começou a acontecer um milagre que abençoou toda a cidade e toda a região. Porque os verdadeiros filhos de Deus não correm atrás da bênção, a bênção vem atrás deles. Eles sabiam disso, por isso eles tinham desapego das coisas materiais. Deixa eu contar para você uma coisa que eu não falei nos outros cultos, mas vou falar para você e não sei por que eu vou falar isso. Porque eu estou fazendo até uma besteira de falar isso. Porque, na verdade, é um testemunho que exalta a minha pessoa, e eu não estou aqui para ser exaltado. Jesus é o centro dessa igreja, Jesus é o centro desse culto. Mas eu comprei uma moto, uma BMW, há um tempo atrás, eu comprei uma BMW GS 800. Quem é que manja de moto sabe o que é uma BMW GS 800? Só nós 5, ok. A BMW GS 800 é uma baita de uma moto. É uma baita de uma moto. Ela anda mais do que a 1200. Porque ela é mais leve e tem mais torque. Eu dei como desculpa o fato de que a minha esposa não gosta de moto. Ela ficava apavorada de me ver montado em cima daquele cavalo de aço. O que eu fiz com aquilo? Eu senti uma direção no meu coração, eu dei essa moto. Essa moto, se eu fosse vender, eu venderia ela talvez aí por uns 30 mil. Rodrigo, uma GS 800, zerada, nova. Podia vender por uns 30 ou mais. Eu dei a moto. Eu dei. Passei de papel passado para uma pessoa que anda de moto, que gosta de moto, que sabe dirigir, que sabe pilotar. Eu dei a moto. Por quê? Porque se você fica apegado a coisas materiais, você não tem mais a bênção. É a bênção que te tem. E quando a bênção te tem, ela deixa de ser bênção e passa a ser uma maldição. Entenda só o seguinte: só é seu para valer, só pertence a você, só é seu aquilo que você consegue dar. Só é seu de fato quando você dá. Mas no momento que você dá, já não é mais seu. Mas só é seu se você tiver autoridade, maturidade e suficiência para dar sem chorar. Estou fazendo isso por amor ao Senhor. Não dá, não dê. Se você dá nesse espírito, não dê. Se você vai dar nesse espírito, não dê. Agora, se você diz, olha, não estou nem aí, você não me amarra, você não me prende, ponto final. Agora, não vem pedir para mim moto, que eu não vou te dar nada. Só estou contando aqui para você entender que nós temos que ser pessoas desapegadas de coisas materiais. Amém, gente? Isso não significa que você vai pegar tudo que você tem e sai dando para todo mundo, distribuir e fica sem nada em casa. Mas, se você sente uma direção de Deus, é uma concordância entre você, sua esposa e o marido, se é uma concordância ou você é solteiro e decidiu, faça, mas não fique agarrado com nada que é material. Nada, nada. Essa igreja era uma igreja que tinha louvor constante. Louvor nessa igreja era constante. Era um estilo de vida. Não era simplesmente alguma coisa que acontecia domingo pela manhã. Não, era um estilo de vida. E essa igreja contava com a simpatia de todo o povo. Contava com a simpatia de todo o povo. As pessoas, elas não criticavam a igreja, elas elogiavam a igreja. A consequência disso é que tudo isso gerava evangelismo. Esse pessoal não fazia força para trazer ninguém para dentro da igreja. Eles viviam o evangelho, o resultado é que as pessoas vinham sendo trazidas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Quem trazia era o próprio Espírito, não era alguém que fez um esforço, foi lá, convenceu, arrastou, trouxe para a igreja. Não, o Espírito Santo ia trazendo, as pessoas só viviam o evangelho. O evangelismo naquela igreja de Atos 2 era a vivência diária do evangelho. Amém? E a igreja hoje,
Como é, não estou falando da nova não, a igreja ao redor do planeta Terra, no Brasil e tal, como é que é a igreja hoje? Deixa eu mostrar para você como a igreja se desviou do caminho, como ela saiu fora do caminho, e aí você começa a entender por que os recados de Jesus para as igrejas do Apocalipse. Volta para aquele caminho lá de trás, volta para aquele primeiro amor, volta para aquele início. Você se desviou, eu tenho contra você que você saiu do trilho, você seguiu uma linha que não é a linha que eu mostrei para você, não é a visão que eu te dei, você saiu por uma outra tangente, volta, retorna para as primeiras obras. Por que Jesus disse isso? Como é que é a igreja hoje? A igreja hoje, muitas vezes, ela é super animada, mas falta unção genuína do Espírito Santo. Eu já fui a cultos onde eu já vi gente gritando, sapateando, berrando, e não vi a unção genuína do Espírito Santo presente naquele lugar. Eu vi uma vez, há pouco tempo, um vídeo, até um vídeo bem antigo, de uma igreja fora do Brasil, não era aqui no Brasil não, mas uma igreja fora do Brasil, onde diziam que estava acontecendo um baita de um avivamento. Aí eu quis ver o que era aquilo. Fui assistir o vídeo do culto. No culto, uma confusão danada. Gente caída no chão, babando, gemendo, um num lado latindo igual um cachorro, o outro aqui roncando igual um porco, e gente berrando. Aí tinha uma mulher num canto, deitada no chão de perna aberta, berrando. Aí o cara explicando, não, aquilo ali é o parto do Espírito. Parto do Espírito. Aí eu olho para um negócio desse e falo assim, mas Deus pode estar num troço desse? Deus pode estar envolvido numa coisa dessa? Tem tudo ali, menos o genuíno Espírito Santo de Deus. Tem tudo ali, menos unção de Deus. Há uns vídeos na internet de alguns cultos, de alguns lugares, de algumas igrejas, que você assiste aquilo ali, e você diz, olha, se eu estivesse presente, eu aconselharia a alguém da portaria a trancar a porta, devagarinho, não faz escândalo, tranca a porta e chama a ambulância do Pinel, porque aquilo ali é uma congregação de loucos, está todo mundo doido. O que é aquilo? Aquilo não é Espírito Santo, não. Eu já vi ali, aquilo parece pombagira, parece qualquer outra coisa, mas Espírito Santo aquilo não é, não. É uma confusão do tamanho do bonde. Desculpa falar a verdade, mas é uma confusão do tamanho do bonde. Muita animação. Você entra em certas igrejas que tem luz cênica, parece nova, tem luz cênica, o pessoal todo vestido na moda, calça jeans rasgada, boné, cabelo batidinho, cortadinho e tal, não sei o que, engomadinho, papapá, bigodinho virado, tal, todo mundo tocando, guitarra. Mas quando você vai ouvir a pregação, o que você ouve é lei, legalismo, e quem sofre mais geralmente são os jovens. São eles o alvo principal. O alvo principal é a juventude. Não pode, não pode, não pode, e os coitados são tão, às vezes, sem noção, ainda tão imaturos, que eles recebem aquilo como se fosse de Deus. Aquilo, às vezes tem muita animação, mas não tem unção. Real unção da presença de Deus, que cura, que liberta, que transforma, não tem. É uma igreja, muitas vezes, embasada em doutrinas de homens, tradições, legalismo, em maneirismos e práticas que não são bíblicas. Gente, olha só que coisa absurda, que coisa louca acontece na igreja do século XX e do século XXI. Você e eu somos capazes, e gente do mundo é capaz de reconhecer um crente pela roupa que ele usa e pelas frases que ele fala. Não é verdade? Basta você olhar a maneira que a pessoa se veste, o jeito como ela fala, e você já sabe que ela é crente. E se bobear, você consegue identificar até a denominação. Não é verdade? Mas o que Jesus disse a respeito disso? Vocês serão conhecidos pelo amor que tiverem uns aos outros. Nós não somos mais reconhecidos pelo amor que temos uns aos outros. Nós somos reconhecidos pela roupa que vestimos e pelas frases, maneirismos que nós usamos. Isso é um absurdo, isso é uma maluquice. Quer dizer, nós somos reconhecidos pela maneira que a gente fala, pelo tipo de linguagem que a gente usa, o evangeliquez. A gente é reconhecido por essas coisas, quando na verdade Jesus disse que nós seríamos reconhecidos pelo amor que tivéssemos uns aos outros. A igreja hoje, ela tem uma comunhão fraquíssima. Por quê? Porque cada um foca em si. Então a comunhão nas igrejas é extremamente fraca, e se você pensa que a comunhão que existe nas igrejas, que tem programas celulares, você pensa que a comunhão ali é forte, a comunhão ali é zero,
O que existe ali é um interesse de pessoas de multiplicar, para crescer, para prestar contas para o pastor, para ganhar cargos, para subir na hierarquia, e não uma genuína comunhão em amor entre irmãos. Desculpa falar a verdade, gente. Desculpa falar a verdade, mas a comunhão é fraquíssima. Se espera a unção da liderança e não do povo. Não, quem tem unção, quem tem autoridade, quem tem poder é o pastor. A oração do pastor funciona. A minha oração é michuruca, é fraca. Você está precisando de oração? Fala com o pastor. Não, eu posso até orar, mas a minha oração não vale grande coisa. A oração do pastor é que tem realmente poder. Mas a igreja primitiva, eles tinham noção, eles tinham consciência de que cada um deles era capacitado por Deus. Amém? A igreja hoje é uma igreja onde os milagres são esporádicos e não uma constante, algo rotineiro e comum, mas deveria ser, porque na igreja primitiva era algo normal, Deus agir, realizar milagres, grandes e pequenos, maiores e menores, mas milagre é milagre, para eles era uma rotina, sabe? A igreja hoje é cada um por si, meia dúzia carrega o piano, o resto da igreja bate palma. Poxa, aquele irmão é uma bênção. Por quê? Porque ele chega antes de começar, sai depois que o culto acabou, ele chega cedo, ele ajuda, de repente eu chego no banheiro, está lá o irmão no banheiro dando uma limpada, aí eu chego dentro da igreja, ele está ajudando, ele está fazendo, ele acontecendo, e o resto da igreja, pô irmão, você é uma bênção. Você está ajudando? Não, eu só vim aqui cumprimentar e bater palma, porque o irmão é uma bênção. Mas a maioria das pessoas só aplaude, o resto meia dúzia carrega o piano. Mas na igreja primitiva, os 3.000 estavam envolvidos ali, iam de casa em casa. Cada um deles servia, porque o foco não era cada um por si, não era meia dúzia carregando o piano, era nós somos uma família, nós somos envolvidos nisso aí, nós estamos no mesmo barco. Essa era a visão da igreja. A igreja hoje, ao invés de se tornar uma igreja que quebra paradigmas, ela se tornou uma igreja que gera preconceitos. Olha só a diferença. A igreja deveria ser uma igreja que quebra paradigmas, mas ela se tornou uma igreja que gera preconceitos. Você já reparou que quando se fala em crente hoje em dia, a primeira coisa que dizem é que nós crentes somos homofóbicos, não é isso? Por que dizem isso? Porque a grande maioria é. Essa que é a verdade. Infelizmente, essa fama pegou na igreja porque a grande maioria é mesmo. Mas se você for parar para pensar e entender, a igreja tinha que ser uma igreja que quebra paradigmas. Então a gente não deveria ter ninguém na igreja preocupado com a vida dos outros. Você imagina que se de repente, por aquela porta, não hoje, porque hoje é o último culto, mas na semana que vem, entra por ali um grupo de 5 travestis e sentam na igreja espalhados para assistir o culto. E todo mundo já começa a olhar. Viu quem chegou aí? Tu viu? Ih, rapaz, olha só. É mesmo? É homem ou mulher? Chega perto lá, puxa uma conversa, para ver se a voz é grossa. Olha, eu cheguei, puxei uma conversa, pela voz não deu para identificar. Dá uma olhada no tamanho do pé. Porque pode ser uma mulher linda, mas se for calçar 43, que pezão aí, pé de mulher, pezinho delicado. A igreja, a igreja tem essa atitude hipócrita. Venha como está. Venha como está. Vamos à igreja. Não, mas pô, eu nunca fui à igreja, eu não sei nem como é que se veste, eu não tenho roupa para a igreja, não. Venha como está. Mas eu posso ir de bermuda? Pode. Com essa chinela havaiana? Pode, venha como está. Não, mas eu ainda fumo. Venha como está. Mas na igreja de crente não tem esse negócio de não pode fumar, não pode beber. Eu ainda bebo. Venha como está. Mas eu vou te confessar a verdade. Eu até fumo uma maconha, dou uma cheirada numa carreira. Venha como está. Venha como está. Aí se o pobre coitado vem e levanta a mão e aceita Jesus, na semana seguinte já querem enfiar nele um terno, uma Bíblia desse tamanho, e já começam a cobrar. Parou de fumar? Já parou de beber? Não, você ainda tem demônio, então vamos orar para você. Sai, demônio. Demônio da bebida, demônio do cigarro. Sai. Sacudejo. Enquanto ele não levantou a mão para aceitar Jesus, venha como está. Levantou a mão, vamos mudar esse cara por força e por violência. Vamos torcer o pepino até ele mudar e se tornar um estereótipo como a maioria de nós. A igreja ela perdeu essa visão de quebrar paradigmas. Para você ter uma ideia, como a igreja ela vai se amoldando e deixa de quebrar paradigmas, a igreja do século XX inventou essa história de pastor político. Pastor que se candidata a isso, aquilo, fica deputado, vereador e o diabo a quatro.
Agora, presta sua atenção na maluquice que isso é. Vamos puxar isso para o lado da Bíblia, para a palavra. Presta sua atenção. A gente não para refletir e pensar na situação se fosse dentro do quadro bíblico. Mas imagina o seguinte, Pedro chega para Jesus e tem a seguinte conversa com Jesus. Jesus, olha só, eu fui convidado para ser assessor de Herodes. Estou achando que vai ser uma boa. É porque, de repente, eu vou estar lá no Palácio de Herodes, assessor dele, eu continuo sendo seu discípulo, sou assessor de Herodes, quem sabe isso aí abre muitas portas para nós. Quem sabe, de repente, eu sendo assessor de Herodes, isso aí abre para a gente ter até o nosso terreno para construir a nossa catedral. Quem sabe, sendo eu assessor de Herodes, ele até injeta uma grana no seu ministério, porque eu vou colocar uma pressão lá, porque eu sou seu discípulo. Tu consegue imaginar isso? Um dos seguidores de Jesus se tornando assessor de Herodes. Você consegue imaginar um negócio desse? Se um desses discípulos, se Pedro, Tiago, André, João, chegasse para Jesus e falasse uma coisa dessa, o que você acha que Jesus ia dizer de volta? Eu vou dizer para você, ele ia dizer, arreda de mim, Satanás! Você quer saber qual é a posição? A igreja tem que ter uma posição política? Tem. Qual é a posição política que a igreja precisa ter? A posição do reino. Pastor, eu não conheço. Conheço da direita e da esquerda, mas do reino eu não conheço. É por isso que às vezes você fica confuso e me ouve dizer certas coisas e pensa que eu sou, não, pelo que o pastor falou, ele é de esquerda. Pastor de esquerda. E não, mas agora o que ele falou, não, ele é conservador, ele é de direita. Você não sabe de bolhufas. Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu sou do reino. Como é que é a visão política do reino? Você quer entender isso? Dá uma olhada para João Batista. Dá uma olhada para João Batista e você vai entender como é a posição política do reino. João Batista nunca pediu para Herodes, Herodes, você tem uma vaga para mim aí para ser seu assessor? Para ser seu deputado? Ou qualquer coisa semelhante? Herodes, você é uma raposa. Tu está vivendo no adultério. Não adianta vir para mim com esse sorriso, porque a Bíblia diz que Herodes gostava de João Batista. Mas João Batista nunca disse, poxa, o cara gosta de mim, vou lá, vou até pedir um emprego para ele, porque quem sabe, estou aqui comendo gafanhoto e mel, eu, de repente lá com ele eu vou comer uma coisa melhor, né, uma galinha assada, né, um arroz à grega, alguma coisa assim. Não. Herodes, você é uma raposa, e você precisa se consertar, porque a Bíblia, que ainda não foi escrita, mas vai dizer lá na frente, que toda autoridade constituída é constituída por Deus. Então você está ocupando um espaço que foi constituído por Deus, para você ser um abençoador desse povo, e você está sendo corrupto, você está vivendo em adultério, você tem que se consertar. João Batista não foi afagar Herodes, ele confrontou Herodes. Mas hoje, o pastor se elege para ir afagar o sistema. Está amarrado. Agora é que é a hora de dizer, está amarrado, em nome de Jesus. É para os capetas, está amarrado, demônio. Isso é mole. Demônio está amarrado. Está amarrado. Está amarrado é esse espírito desgraçado que está solto na igreja, aí, um espírito de acomodação com o sistema, como deveria ser um espírito de confrontação. Você sabia que Martin Luther King podia ser candidato e iria se eleger para o que ele quisesse? Mas ele não se candidatou a nada, mas ele disse em discurso público, eu tenho um sonho, I have a dream, de um dia essa sociedade mudar para uma sociedade guiada e dirigida pela palavra, onde todos serão iguais, onde os meus filhos vão sentar junto com os seus filhos e eles vão ter os mesmos direitos. Ele podia falar isso num congresso, ele podia falar isso no Senado, mas ele falou isso nas ruas para o povo, porque ele sabia que ele tinha uma chamada. Os pastores hoje não sabem que tem uma chamada e estão jogando no lixo, preferindo trocar por cargo político. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que se tornou uma igreja de complexidade, quando Jesus era um homem de simplicidade. Jesus hoje não seria aceito em nenhum seminário. Você imagina hoje alguém convidando, dizendo, gente, hoje quem vai vir dar aula aqui no seminário, a aula no seminário vai ser dada por Jesus Cristo de Nazaré em pessoa. Que bênção! Vai trazer uma revelação, um negócio assim espetacular, um negócio esplendoroso. Aí vem Jesus com a simplicidade que ele tinha e já chega. Você não imagina Jesus? Você imagina Jesus andando por aí com a mãozinha assim? Jesus não era assim. Jesus andava por aí sorrindo com um sorriso de orelha a orelha, abençoando as pessoas, abraçando as pessoas do povo, pessoas comuns. E ele era um cara simples, que sentava de repente num lugar, numa escada para ensinar. Aí tu imagina Jesus numa sala desse de seminário, não foi lá de terno, não foi de gravata, e chega lá para dar aula. E aí, tudo bom, gente? Pô, Jesus, rapaz, ele tá diferente, né? O cara sorri, pensava que ele fosse sério.
Aí ele chega sorrindo, estou até sem graça. E aí, tudo bom, gente? Vamos começar a aula. Seguinte, pô, Jesus sentou no púlpito, rapaz, caramba. Gente, deixa eu contar, a aula teológica que eu quero ensinar para vocês hoje é a seguinte, tinha dois caras, sabe? Os caras tinham um pai que era uma bênção. Aí o filho mais novo resolveu pedir para o pai a grana toda que seria direito dele da herança, desrespeitou o pai, chutou o balde, foi embora, torrou o dinheiro, e o filho mais velho ficou lá, curtindo uma amargura. Quando o filho mais novo voltou, o pai perdoou, o filho mais velho ficou chateado, aborrecido, e o povo lá, os alunos olhando assim, você está entendendo aí, rapaz? Que aula é essa? Que aula esquisita, negócio de dois filhos, mais novo, mais velho. Estou pensando que o cara ia falar do trono, com anjos, querubins, revelar que a arca da aliança estava escondida, não sei aonde, no Marrocos. Não, o cara não está trazendo nada dessas revelações. O que é isso aí? Pois é, porque Jesus era simples. E a pessoa não percebeu que quando Jesus estava falando sobre o filho novo e o filho mais velho, do filho pródigo, ele estava falando sobre o pai, ele estava falando sobre você e eu. Porque o filho mais novo e o filho mais velho somos nós. O filho mais novo é aquele que se afastou, que precisava da graça, que precisava do perdão, que éramos nós. Mas o filho mais novo, mais velho, era aquele que continuou na igreja, cheio de legalismo, achando que não era filho, mas que era servo, pensando que ia conquistar o amor do pai pelo seu esforço, e quando o pai mostrou que não era pelo esforço, mas que ele era amado só por ser filho, ele ficou chateado, como muitos nas igrejas ficam, quando descobrem que o pai ama a nós que somos da nova e que não colocamos ênfase na lei, tanto quanto ama a eles que colocam ênfase na lei. Mas as pessoas não iam deduzir nada disso. Por quê? Porque elas querem ouvir coisas complexas, revelações. Sabe quando é que Deus vai te dar grandes revelações? Quando você entender as pequenas. Como é que você pode ensinar a equação do segundo grau para alguém que ainda não aprendeu a somar 2 mais 2? Primeiro o básico, depois o complexo. Mas a igreja se tornou um foco de complexidade, com muito foco no material. Muito foco no material. Todo mundo pensando... Gente, a Bíblia é clara em dizer para nós que Deus, Ele deseja, almeja a nossa prosperidade. Não é um versículo só, são N versículos que falam sobre Deus nos abençoando. O termo prosperidade mesmo nem é muito usado na Bíblia, mas há um termo que no hebraico é a mesma coisa e que é traduzido de uma outra forma e a pessoa pensa que aquilo ali é outra coisa. Mas, por exemplo, o termo bem-aventurado aparece aos montes no Antigo Testamento e bem-aventurado literalmente significa próspero. Próspero. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Então, próspero. Prosperidade é de Deus. Deus quer que a gente prospere. Mas Deus não quer que a prosperidade seja o nosso foco. O nosso foco é Jesus. Nosso alvo é Deus. Prosperidade é consequência. Prosperidade vem a reboque. Eu busco o reino, as bênçãos me seguem. Amém? Eu busco as coisas, já era, dá ruim. Mas eu busco o reino, Deus me abençoa. Louvor e adoração, hoje na igreja é entendido como música simplesmente. Louvor e adoração é um estilo de vida. Aquele povo de Atos 2 tinha louvor e adoração como um estilo de vida. A igreja passou a entender que louvor e adoração é música. Aí o pessoal pensa que quem está desse púlpito aqui para cá, cantando e tocando, é o grupo, é o ministério de louvor e adoração da igreja. Não é. Esse pessoal que canta e toca aqui em cima é o ministério de música. O ministério de música é seletivo. Você quer participar do ministério de música? Tem que fazer audição. Você toca algum instrumento? Não toco. Então, já não dá para você tocar. Você canta? Ah, eu canto. Então, canta aí para a gente ver. Aleluia! Pode parar. Seu ministério é outro. Aleluia. Vá para a geração nova, cuidar das crianças. Vá para a Vibe, ajudar com os jovens. Vá para a Vibe Mais, ajudar o pessoal mais velho. Vá para o ministério de homens, ministério de senhoras, de mulheres. Mas não, cantar não é sua praia. Por quê? O ministério de música é seletivo. Ministério de louvor e adoração é ministério da igreja. Todo mundo que canta bem, quem canta mal, quem toca alguma coisa que não toca nada. Pastor, mas eu queria participar do ministério de música. O que você toca? Eu toco cuíca, uma nota só. Não dá. Não dá. Porque o ministério de música é seletivo.
Mas o ministério de louvor e adoração é para a igreja como um todo. Todos nós estamos envolvidos. O fulano de tal está tocando ali, é levita. Que levita uma ova? Todos nós aqui estamos envolvidos no ministério de louvor e adoração. Amém, gente? É um estilo de vida. E nós conseguimos, com tudo isso, angariar a antipatia dos de fora. A igreja conseguiu, com esse estilo todo, com esse desvio de caminho, angariar a antipatia dos de fora. Quem olha de fora, você é crente? Não pode ser gente boa. E tudo, a culpa é dos crentes. Vocês são os crentes porque o crente é homofóbico, porque o crente é preconceituoso, porque o crente é isso, porque o crente é aquilo, porque o crente é aquilo outro. A igreja só pensa em dinheiro, vocês só focam no dinheiro, os pastores, vocês são os bobos, porque os pastores... Tudo de ruim é criticado. Por quê? Porque a igreja, com esse estilo de ser, conseguiu angariar a antipatia de todo mundo de fora. Quando a igreja de Atos 2 contava com a simpatia de todos. Você percebeu o quanto a igreja se desviou do caminho? Daquilo que era e deveria continuar sendo? Você percebeu isso? O evangelismo hoje é fruto de programas e de treinamento. Gente, isso é uma maluquice. Eu vi isso, eu fiz curso de evangelismo. Como é que é o curso de evangelismo? Você vai lá, vai aprender uma série de trechos para decorar, versículo para decorar, perguntas para fazer para o incrédulo, para você tentar encalacrar o cara. Para ele ficar sem saída, sem resposta, você está dizendo que você precisa de Jesus. Como se isso fosse resolver. A gente é ingênuo demais, os crentes são ingênuos demais. Deixa eu saber aqui uma coisa, quem é aqui que se converteu e veio do mundo? Do mundo. Você não veio de família crente, você veio do mundo, que nem eu. Você veio da roda da malandragem. Eu conheço alguns aqui, não conheço todo mundo não, conheço alguns. Estou vendo o Rodrigo levantou a mão ali, pois é, a gente veio da roda da malandragem. A gente não foi garoto criado jogando bola de gude de tapete no apartamento, não. Jogando bola na rua, né, golzinho de sandália havaiana, de toquinho de pau, de lata de óleo, né, jogando descalço no meio da rua, bola de meia. Frequentamos certos lugares, que não vale a pena citar. Estou falando disso. Gente, quem já esteve lá, conhece a malandragem. O cara vem para você... querendo te encalacrar com um monte de perguntas, quem tem a cabeça da malandragem faz o quê? Eu não vou discutir com esse cara. Ele quer me fazer pergunta, eu vou responder. Ele quer citar versículo, eu vou deixar ele citar. Se no final ele disser, quer aceitar Jesus, eu vou dizer, quero, vamos lá. Para quê? Para ele não me encher a paciência e me liberar, para eu ir embora logo. Eu já fiz isso. Gente, 2 oportunidades que eu fui evangelizado. Uma, eu estava na faculdade, me veio um grupo de testemunho de Jeová. O pessoal é chato que dói. Bateram na minha porta. Eu abri, tinha um senhor e um garoto. O garoto era o trainee. O senhor era o mentor. Aí o garoto começou a fazer umas perguntas. E eu imediatamente, cabeça já criada na malandragem, eu já pensei, se eu começar a tentar discutir com esse cara... Vai dar ruim, ele vai ficar aqui a tarde inteira, eu não tenho tempo para ficar de bate-boca com esse cara. Então, o que ele disser, eu vou concordar com ele. O senhor não acha que isso é... É verdade, você tem razão. Porque o mundo... rapaz, é verdade, você está com toda a razão. Porque Deus, você quer... rapaz, Deus, é isso mesmo, é legal. Isso mesmo. Quando o mais velho, o mentor, quando viu que o trainee estava sem argumento, ele olhava para o cara e fazia umas caras tipo assim, vai, faz a próxima mesmo. Quando ele viu que não ia dar ruim, o cara puxou do bolso assim um livrinho azul, me entregou. Só quer ler esse livro? Eu falei, quero, claro, vou ler. Podemos voltar amanhã para debater sobre esse livro com você? Pode voltar, pode, claro. Estão batendo na porta lá até hoje, me esperando. Vai me encontrar? Nunca mais. Por quê? Porque que eu estou querendo com esse povo? Eu quero me livrar deles, para ele não encher mais a paciência. Ou então você parte logo para agressão. Meu irmão, vai encher a paciência da sua avó. Bate a porta na cara e vai embora. Acabou. Evangelismo naquele tempo, para aquele povo, não era fruto de um treinamento, de decorar versículos, perguntas e argumentos. Era simplesmente viver o Evangelho. Eles viviam o Evangelho, as pessoas olhavam e viam neles Jesus. Eles tratavam uns aos outros com amor ágape, as pessoas de fora viam neles Jesus e o próprio Espírito Santo trazia as pessoas. Não era a igreja que rebocava ninguém, o próprio Espírito Santo ia trazendo, ia acrescentando. Porque o Espírito Santo olhava e falava assim, para essa igreja eu posso levar gente.
E para aquela outra lá? Não, aquilo ali, se depender de mim, vai ficar vazia. Então, o evangelismo hoje se tornou fruto de programas e de treinamentos. Agora, quem somos nós, a Nova? Qual é o nosso perfil? Qual é a nossa cara? De cara, nós somos uma igreja contemporânea, uma igreja para o século XXI. Então, olha só o seguinte, o que isso significa? Isso significa o seguinte, a mensagem do evangelho, ela é sagrada, ela é imutável. A mensagem do evangelho, como disse um ministro na época do presidente Collor, é imexível. A mensagem do evangelho é intocável, mas a maneira pela qual essa mensagem é veiculada, ela é mutável, ela é adaptável, ela pode ser diferente, ela não é sagrada. Por isso o evangelho pode permear qualquer cultura, em qualquer país, em qualquer lugar, em qualquer época do mundo. Porque o evangelho, a maneira de se... O apóstolo Paulo disse isso, eu me fiz de tudo para com todos. Eu me fiz de romano com os romanos, de grego com os gregos, porque eu me fiz de tudo para com todos, para que eu pudesse alcançar alguns. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Eu estou me amoldando à cultura dos romanos, ou me amoldando à cultura dos gregos? Não, eu estou sondando como eles são para pregar no nível deles. O que os romanos focam? É praticidade, então eu vou pregar para eles um evangelho que fala de praticidade. O que os gregos focam? É filosofia, então eu vou filosofar com eles, mas eu vou mostrar para eles Jesus. Eu vou mostrar para eles Jesus, na maneira deles, no estilo deles, na cultura deles, mas eu vou pregar para esse pessoal. Então a gente tem que entender que a fila anda, o mundo mudou. O mundo muda e a igreja precisa acompanhar. A igreja não pode ficar parada no tempo. A igreja não pode ficar no século XIX e achar que só podemos cantar músicas do inário acompanhadas de órgão. Aleluia. Foi bom no século XIX. Para eles foi avivamento, para eles foi bênção. Para nós é chatice. Então a gente anda e toca rock and roll. Nem todo mundo se adapta, nem todo mundo gosta. Tem gente que bate ali na porta e diz, não, isso não é para mim. Ok, há certas igrejas onde eu vou também olho e falo assim, eu não seria membro dessa igreja nunca, mas a igreja está cheia. Porque tem igreja para todo tipo de gente, para todo tipo de gosto. Amém? Mas eu tenho que saber para o que é que Deus me chamou. Para seguir na direção que Ele me chamou. Quem é que nós queremos alcançar? Dá uma olhada só em Lucas capítulo 10, os versículos 1, 5 e 6. Diz assim, depois disso o Senhor Jesus, não está citado o nome dele, mas foi Jesus, designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade para onde, o lugar onde ele estava para ir. Ao entrardes numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. O que Jesus estava dizendo? Ele falou, não procurem os gentios, vão só aos da casa de Israel, procurem os filhos da paz. O que ele estava dizendo? Procurem as pessoas que já conhecem quem Deus é, as pessoas que são mais fáceis de entender a mensagem que vocês vão veicular. Não procurem aqueles que têm uma cabeça mais difícil. Esses aí vocês vão deixar comigo. Então, esse tipo de pessoa que Jesus está falando é aquilo que eu chamo do incrédulo tipo A. O incrédulo tipo A é aquela pessoa que não é membro de uma igreja, que de repente diz que tem a religião A, B ou C, mas não é exatamente um praticante, mas que ela tem uma curiosidade, uma sede de conhecer quem Deus é. Ela quer conhecer a paz de Deus, ela quer conhecer que Jesus é esse que você serve. Essa pessoa, ela está quase pronta para receber Jesus. Quando você vai a essa pessoa está buscando por aquilo que você tem para oferecer. A grande maioria das pessoas se encaixa aqui. Há uma pequena parcela, que é aquele incrédulo que eu chamo o incrédulo tipo B, que é aquele camarada que diz que é ateu, porque estudou, leu filosofia, e conhece Marx, e conhece Nietzsche, e não sei o que, e não acredita. Essa pessoa talvez seja um pouco mais difícil, porque ela precisa de alguns argumentos que talvez a maioria de nós não tenha para argumentar com ela. Mas não é dessa pessoa que você precisa se preocupar. Você precisa se preocupar exatamente com aquela pessoa que está perto de você, que trabalha com você, que estuda com você, que é membro da sua família, que de repente quer conhecer quem é esse Deus. Você não precisa de decorar versículo, você precisa viver o Evangelho. Se você viver o Evangelho, certamente essa pessoa será atraída para Jesus. É simplesmente líquido e certo que isso vai acontecer. A Nova é como a igreja primitiva, uma igreja de portas abertas.
Quando eu falo de igreja de portas abertas e igreja de portas fechadas, há igrejas que têm uma mentalidade tão de portas fechadas que o culto é feito com portas fechadas. Quando eu digo portas fechadas, fecha a porta, quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Há igrejas onde se prega um legalismo, onde se joga sobre o povo um jugo do tamanho de um bonde, as pessoas estão ali submetidas àquele jugo, é uma igreja de portas fechadas. É uma igreja onde quem chega se sente oprimido. A nova é uma igreja de portas abertas. É uma igreja que recebe todas as pessoas, o jovem, o velho, o homossexual, o heterossexual, o bonito, o feio, o negro, o branco, o travesti, o pansexual, o endemoniado. A igreja está de portas abertas para receber todo mundo. Amém, gente? A igreja tem que estar aberta para receber todo mundo. Pastor, amigo, o que a gente faz com essa pessoa? Ela está ali, traveco, sentou do meu lado. Já há 1 ano frequentando a igreja. E não muda. Quem tem que mudar a pessoa não é você, não sou eu, não é a escola bíblica, é o Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo, não é uma obra minha nem sua. É uma obra do Espírito Santo, não é uma obra de homens. É por isso que você ouve esses testemunhos. Como é que pode? Lá naquela igreja, o camarada que chegou dizendo que era travesti, se converteu, até casou, agora separou da mulher e voltou para aquela vida de homossexualismo. Por quê? Porque ele foi convertido na força e na violência. Mas se for um convencimento, uma obra do Espírito, aí muda e acabou. E se não mudar? O problema não é meu, nem é seu, é de Deus. Amém, gente? Qual é a nossa competência? Amar com amor ágape. Amar com amor ágape. Só isso. Só isso. A igreja, a nova, é uma igreja que tem uma visão. Ela sabe de onde ela vem, ela sabe para onde ela vai. A gente sabe para o que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ser essa igreja avivada, alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não religiosa. Pastor, a alegria do Senhor é a nossa força. Todo crente sabe isso. Por que então a maioria dos crentes vem com aquela cara comprida? Aleluia. Ô irmão, a alegria do Senhor é a nossa força, mas eu estou alegre. Está alegre com essa cara? Eu estou alegre, mas é por dentro. Por fora eu estou com essa cara, mas por dentro eu estou me esbudegando de rir. Não. Se existe uma alegria genuína, ela se exterioriza. A nova foi chamada para isso. Para ser essa igreja livre, amigável. Por que a gente insiste que você precisa servir? Porque a nova tem que ser uma igreja amigável. Esse é o perfil da nova. Sabe, de pessoas que quando chega alguém que é visitante, que é novo na igreja, a gente abraça, a gente celebra porque aquela pessoa chegou, a gente elogia, a gente ama, a gente simplesmente se mostra natural. A gente não tenta fazer um tipo. Bem-vindo à nossa igreja, aleluia. Aqui o irmão será abençoado. Não estou fazendo tipo. Cara, que bom que você chegou, prazer, seja bem-vindo. Poxa, que primeira vez que você está vindo. Que bom, cara, tomara que você volte 1000 vezes. Tomara que você volte milhões de vezes. Você é super bem-vindo aqui. A gente é esse estilo, esse é o nosso perfil. Esse é o perfil da nova, esse é o jeito da gente ser natural. A gente se cumprimenta, e aí, beleza? Pô, cara, que bom te ver. A gente não se cumprimenta, paz do Senhor. É errado se cumprimentar assim? Não, mas é o nosso estilo? Não. Nosso estilo é outro, nosso jeito é outro, nossa visão é outra. Por quê? Porque quando você diz a paz do Senhor, quem é de fora já conhece, e esses são daqueles. E é desse que eu estou fugindo, então eu não volto mais. O pessoal usa jeans, tênis, short da moda, isso aquilo, mas, paz do Senhor, é engodo, é engano, é só aparência. É só para pegar os trouxas. Eu não sou trouxa, não volto mais. Não volto mais. Mas quando você é recebido, poxa, esse pessoal é normal. Que coisa, rapaz, esse pessoal é normal, existe crente normal. Olha só, gente que trabalha, que estuda, que tem problema, que tem luta, que tem filho. Gente normal, mas que é filho de Deus, que ama a Deus e é amado por Deus, que passa por lutas e problemas, mas confia em Deus. Gente como eu, que passa pelos mesmos problemas que eu passo, passa pelos mesmos apertos que eu passo, mas que ora a Deus e espera por resposta e recebe milagres. Caramba, eu estou nessa. Você está entendendo isso? Provérbios 29:18 diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Eu peguei esse versículo, fui no original, no hebraico, e traduzi de uma outra forma, com outras possibilidades de tradução. Olha só como é que ficou.
Não havendo visão, o povo fica perdido e sem direção. Mas aquele que tem por base a palavra, esse é feliz, esse se dá bem. Amém, gente? Quando falta visão, já era. Mas quando a gente sabe de onde a gente veio e para onde a gente vai, aí a gente vai se dar bem. Graça e fé são as bases daquilo que a gente ensina, porque é aquilo que Paulo ensinava, é aquilo que João ensinava, é aquilo que Pedro ensinava. Graça e fé. Graça a gente sabe que é favor imerecido, mas graça também é a força que vence o legalismo. Fé é a certeza, é convicção de coisas que não se veem, de coisas que se esperam, mas fé é a força que vence o medo, a incredulidade e a dúvida. Então eu preciso dessas duas bases. A força que vence o legalismo, a força que vence o medo, a incredulidade, que vence a dúvida. Eu preciso disso, você precisa disso, todo ser humano precisa disso. Essa é a mensagem da Nova. Ano passado a gente falou, esse é o ano da participatividade. Esse ano é o ano da servitude. No final das contas é tudo a mesma coisa. Porque quem participa, serve. E quem serve está participando. Você não percebeu a minha malandragem, mas eu convidei você para a mesma coisa. Participar, servir. Por que servir? Porque a igreja era uma igreja que servia. Resultado disso, em menos de uma semana, era uma igreja com 5.000 membros. E a igreja hoje? Vamos estudar métodos e meios de crescimento da igreja. Métodos e meios de crescimento da igreja? Atos capítulo 2. Ensine a igreja a amarem-se uns aos outros com amor ágape. Ensine a igreja sobre servir. Ensine a igreja sobre ser verdadeiro, sincero, honesto e viver o evangelho. E a igreja vai lotar. Ensine métodos de crescimento. Métodos de evangelismo. E a igreja vai crescer aos trancos e barrancos, no suor e na dificuldade. O que você quer? Crescimento aos trancos e barrancos ou um crescimento proporcionado pela ação do Espírito Santo? Opção B. Eu marco direto nessa prova, opção B. Porque esse trabalho não pertence a mim, é dele. Não é meu nem seu. Ele é o Senhor da igreja. Amém? A Nova é uma igreja onde você tem liberdade para você ser quem você é. Ouça isso. A Nova é uma igreja onde você tem liberdade para ser quem você é. Você não precisa inventar um personagem para ser aceito na Nova. Basta você ser quem você é. Basta você ser como você é. E deixa Deus agir no seu coração, porque qualquer transformação na sua vida tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro. Quem tem que promover essa mudança é o Espírito Santo de Deus, não o pastor, não um discipulador, não um ser humano, mas a ação do Espírito de Deus veiculada pela palavra. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar.